A paz do Senhor, meus amados irmãos. Vamos estudar hoje a lição de número 10, a intercessão pelos Efésios. Muito bom estar mais uma vez com você aqui. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Abençoa-nos nesta aula, que esta aula, com ensinamento, possa atingir os corações de todos aqueles que vão assistir esta aula. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos então, irmãos, ao texto áureo da lição 10, a intercessão pelos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos pelo poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo de número 21, que passo a ler nesta hora. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. O objetivo da lição, ou os objetivos da lição, a lição tem um objetivo geral, que é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. E temos objetivos específicos: refletir acerca dos propósitos da oração, o apóstolo Paulo, do poder do Espírito. Destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Vamos então aos pontos da lição, ou os tópicos com os seus respectivos subtópicos. Tópico 1. Corroborados com o poder do Espírito, as riquezas da sua glória, fortalecidos com poder, habitados por Cristo. Tópico 2, arraigados e fundados em amor, amor, a virtude cristã, arraigados e fundados em amor, e a intensidade do amor de Cristo. Nesse ponto 2, arraigados e fundados em amor, eu convidei meu amigo, Pastor Kemuel. Pastor Kemuel é pastor ali em Cordeiro, Assembleia de Deus em Cordeiro. Eu também autor de vários livros, é diretor da nossa SEADER, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Nobre pastor Kemuel vai estar dando esse ponto aqui, esse tópico 2, arraigados e fundados em amor. E o tópico 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas,
o convite para a adoração, a glória devida a Deus. Então, vamos então ao tópico 1, corroborados com o poder do Espírito. Nós precisamos também entender que esse capítulo 3 da carta aos Efésios, a intercessão pelos Efésios que nós estamos estudando, Paulo começa no capítulo 3, no versículo 14, versículo 15, dando o endereço da oração, não é? O endereço da oração. Me ponho de joelhos. Para os judeus, a posição de orar era em pé, né? A posição normal era em pé, com os braços estendidos para o céu. A posição era em pé, a pessoa ficava em pé, com as mãos estendidas para o céu. O texto de Mateus 6,5 colabora com isso, quando diz: e quando orares, não sejais como hipócritas, não sejais como os hipócritas. Repetindo, né? Corta. Mateus 6,5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Há um outro texto de Lucas 18, 11 e 13 que diz: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ou seja, a posição natural era em pé. Mas quando Paulo se ajoelha, ele dá a entender da urgência da necessidade, da intensidade que ele queria dar à oração para que Deus o atendesse. Então, prostrar-se aqui era uma expressão de profunda emoção e profunda seriedade. Paulo estava dizendo, eu quero receber, eu preciso receber. Então ele dá intensidade à oração dele e se põe de joelhos. E também tem um texto da família, né, onde toda família aqui é paternidade, tem a ver com paternidade. No versículo, em outras traduções, fica assim: de quem toda a paternidade nos céus e na terra recebe o nome, tá certo? Então, nós vamos então, corroborados com o poder do Espírito, as riquezas da sua glória. Então, Paulo aqui, ele vai apresentar que ele quer, né? Ele deseja receber o pedido. Então, ele intensifica o seu pedido. Olha o subtópico 1, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas da sua glória, ou seja, a plenitude de Deus, o desejo de Deus de querer fazer. Olha o texto de Efésios capítulo 1, versículo 17 que diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Vejamos aqui, porque em razão disso Paulo pede que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Paulo quer que a igreja amadureça espiritualmente. Vamos ver o texto aqui de Efésios 2:7. Para mostrar nos céus, para mostrar nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo. E outro texto é Efésios 3:8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, Paulo está dizendo que tem riquezas, há uma plenitude de bênçãos que Deus quer dar aos crentes. Ele quer que os crentes cresçam, ele quer que os crentes ampliem o seu conhecimento diante de Deus. O subtópico 2 fala: fortalecidos com o poder. E aqui, Paulo vai dizer o seguinte: o primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder no seu espírito, no homem interior. E essa petição não quer dizer que a igreja em Efésios não tivesse o Espírito de Deus.
Paulo queria que a igreja continuasse sendo revigorada pelo Espírito de Deus. Ele ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme, é ele ser cheio do Espírito Santo. Olha o texto aqui de Efésios 1,14 que diz: o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória. Outro texto é de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. E o texto de João 14, 16 a 17. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, o que Paulo está dizendo, está nos ensinando aqui, que esse Espírito atua no homem interior. Então, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu requero do Espírito Santo, dessa pessoa divina, mais eu me afasto do pecado. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Quando eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Quando eu me aproximo do pecado, eu fico longe de Deus. Então, o que Paulo está ensinando aqui é que nós temos que nos fortalecer com poder para nos aproximarmos de Deus. Olha o texto de 1 Coríntios, versículo 2, versículo 12, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 2 a 12 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, nós estamos aprendendo aqui no ponto 2, subtópico 2, que é necessário buscarmos todo dia, toda hora, em todo momento, o revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos continuar fazendo isso. Precisamos continuar intensificando na nossa vida essa busca pela presença do Espírito Santo. E o subtópico 3 diz: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego significa habitação permanente. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Ou seja, é interessante aqui, meus amados e queridos irmãos, que nós precisamos entender que não existe igreja sem Cristo, não existe evangelho sem Cristo, não existe pregação sem Cristo, não existe vida cristã sem Cristo. E Paulo está dizendo aqui, vocês precisam estar sempre habitados por Cristo. Vocês precisam estar sempre cheios de Cristo, sempre cheios da presença de Cristo. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Aqui ele está dizendo o seguinte: eu preciso estar alicerçado em Deus e alicerçado em Cristo.
Eu preciso estar sendo totalmente habitado por Ele. Deus quer que nós sejamos a habitação permanente do Espírito Santo de Deus. Então, temos estudado o ponto 1, corroborados com o poder do Espírito. Nós vamos agora ao ponto 2, e neste ponto 2, que fala sobre arraigados e fundados em amor, nós temos a honra de estar ouvindo esta aula com o pastor Kemuel. O pastor Kemuel é líder na Assembleia de Deus ali em Cordeiro. Vamos então à aula com o nosso pastor Kemuel. Ponto 2, arraigados e fundados em amor. A paz do Senhor Jesus, nós vamos estar estudando nesse segundo ponto da nossa lição. Como os irmãos já têm observado, o tema da nossa lição é a intercessão pelos Efésios. É a nossa lição de número 10. E o segundo ponto da lição de hoje trata sobre arraigados e fundados em amor. O apóstolo Paulo, se nós analisarmos a leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, ele está orando, relembrando então esse versículo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Observa agora o versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Observa, meus irmãos, que o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração que Paulo faz pelos crentes efésios foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Cristo. Observa aqui quando o comentarista diz o amor como a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino, é atributo de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz lá, Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi por amor que Cristo também se entregou para o resgate da humanidade. O amor é resumo da lei e dos profetas. O sinal dos discípulos, quando Jesus disse, vós sereis meus discípulos se vos amardes uns aos outros. E deve também ser a prova da nossa filiação com Deus. Observa aí que deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Se alguém depender de nós, de uma obra social, de uma ajuda social, e não adianta a gente falar que ama se a gente não tiver a atitude de fazer alguma coisa por alguém que está necessitado da nossa ajuda. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Meus amados irmãos, é justamente nesse versículo que nós já lemos agora há pouco, no versículo 17, é quando Paulo ora para que Cristo habite no coração dos irmãos pela fé. E se Cristo habitar no coração dos irmãos, eles poderiam o quê? Se enraizar no amor e também poderiam se fundar, se fundamentar, se solidificar no amor. Quando aqui nós estamos no subponto 2 que diz arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo Espírito, ou pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender
e praticar o amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação. E observa, meus amados irmãos, quando Paulo ora a Deus para que os crentes pudessem estar arraigados e fundados em amor, ele está comparando a nossa vida a uma árvore que tem raiz. E ele está comparando a nossa casa a um edifício que tem fundamento. Isso significa o quê? Que nós, como cristãos, nós precisamos ter a raiz do amor de Cristo e precisamos também ter a nossa vida fundamentada no amor de Cristo. Quando Paulo fala arraigados e fundamentados, ele nos compara a uma árvore e também nos compara a um edifício. Lembrando que uma árvore, ela tem seus momentos difíceis, tem suas dificuldades, tem um tempo de seca, tem o tempo de ventanias intensas, mas se ela estiver enraizada, ela está segura. Raiz fala de crescimento, raiz fala de frutificação e raiz fala de segurança. Quando o vento bater contra o cristão está enraizado no amor de Cristo. Observando aí, Paulo também fala de nós estarmos orando para que a igreja estivesse fundada em amor. Aqui fala de fundamento, fala de base. Meus amados irmãos, quando a palavra de Deus fala que devemos suportar uns aos outros em amor, lembra quando a gente olha um edifício, um prédio de 10 andares, de 20 andares, imagina comigo um prédio de 20 andares com um fundamento de 2 metros de profundidade. Ora, o nome disso é loucura. Por quê? Porque vai ter aumento, vai ter crescimento para cima, mas não vai ter base para suportar o peso. E a vida cristã também é assim. Não adianta nada nós queremos crescer para cima quando todos vão dizer que nós crescemos, que nós somos crentes fortes, mas aí vem a ventania, vem a dificuldade, vem a ofensa, vem a perseguição, vem os problemas da vida, problemas de família, problemas até dentro da casa de Deus, e às vezes o crente não consegue suportar aquele peso, ele não consegue suportar o peso de uma responsabilidade. Quantos obreiros do Senhor, quantos crentes do Senhor que têm chamada de Deus, que tem plano de Deus na vida, que tem promessas de Deus na vida, mas quando vem a perseguição, quando vem a afronta, quando vem a calúnia, quando vem a injúria, muitos servos de Deus não aguentam e não conseguem, às vezes, nem perdoar o ofensor, não conseguem nem perdoar e nem bendizer os que maldizem. Por que não conseguem? Porque não estão enraizados em amor e não estão fundamentados no amor de Cristo. Quando eu estava lendo e estudando essa lição, eu aprendi algo muito importante, que tem luta que vem para nós, principalmente luta de relacionamentos, quando às vezes você é afrontado por alguém, quando às vezes você é caluniado por alguém, quando nós somos caluniados, e você diz, mas eu vou ter que amar essa pessoa, mas eu vou ter que fazer o bem para essa pessoa. Não é que vou ter, é que nós temos raízes, é que nós temos fundamento, e quando nós temos raízes no amor de Cristo, quando nós temos fundamentos no amor de Cristo, nós suportamos a afronta, nós suportamos a perseguição e nós suportamos as dificuldades. Então eu quero que você entenda que quando Paulo fala que nós devemos estar arraigados em amor, ele está falando de crescimento, de frutificação e falando de segurança. Quando ele fala que deveríamos estar fundamentados no amor de Cristo, ele fala de firmeza, ele fala de segurança e ele fala de estrutura. Ou seja, quando nós servimos a Deus, nós teremos um peso sobre nós. Peso de responsabilidades, pesos de compromissos. Agora, o nosso fundamento precisa estar em Cristo Jesus. Mais adiante, o apóstolo Paulo, ele ora para que os crentes estivessem arraigados e também fundados em amor. E nisso ele também diz, no versículo 18, diz assim, poderdes
perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Quando eu olho para esse texto aqui, eu poderia chamar esse versículo de a geometria do amor de Cristo. A geometria do amor de Cristo, as medidas de volume. Quando Paulo fala aqui sobre comprimento, sobre largura, sobre profundidade, e ele fala também sobre altura. E aqui nós temos um desenho muito interessante que nos leva a entender qual é o tamanho do amor de Cristo. Quando a gente fala da geometria do amor de Deus, qual é o comprimento do amor de Cristo? Qual é a largura do amor de Cristo? Qual é a profundidade do amor de Cristo? Qual é a altura do amor de Cristo? Se nós estivéssemos numa aula de geometria, nós seríamos convidados a fazer a seguinte multiplicação: multiplicar o comprimento pela largura, né? E a largura pela profundidade ou pela altura. E aí você chega a uma conclusão aí da medida desse quadrado. Agora, e a medida do amor de Cristo? Qual é o comprimento do amor de Cristo? Qual é a largura do amor de Cristo? Qual é a profundidade do amor de Cristo? Qual é a altura do amor de Cristo? Se você tiver essa medida aí agora, você que está recebendo essa mensagem, refletindo conosco, eu não tenho a medida exata do amor de Deus, eu não tenho a medida, a largura, eu não sei qual é a largura, eu não sei qual é a profundidade e também não sei qual é a altura, mas o que eu sei está registrado nas Escrituras, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a medida de tal maneira? Não sei, porque deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor prossegue ainda nos ensinando algo maravilhoso, quando fala sobre a intensidade do amor de Cristo. Paulo consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. E aí nós podemos ler, então, meus amados irmãos, aqui no versículo 19, Efésios 3, capítulo 3, versículo 19, e conhecer o amor de Cristo. Olha Paulo dando a medida para nós aqui, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo, então, no versículo 19, ele dá para nós a medida do amor de Deus, e ele diz que o amor de Cristo excede todo entendimento, ou seja, ultrapassa. Quando Paulo usa a expressão excede todo entendimento, ele usa uma palavra grega chamada hiperbalo. Né? Essa palavra hiperbalo gera a palavra no português de hipérbole, que significa aquilo que ultrapassa, aquilo que vai além. Ou seja, o amor de Deus vai além do nosso raciocínio, vai além da nossa compreensão, vai além da nossa medida de raciocínio. E eu quero convidar você nesse momento, você minha irmã, você meu irmão, a mergulhar nesse amor. E Paulo diz para nós aqui em Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude de Deus é para que sejais cheios de Deus. E falando ao meu coração aqui, eu quero compartilhar com você. À medida que nós mergulhamos no amor de Deus, à medida que nós desfrutamos do amor de Deus, à medida que nós estivermos enraizados no amor de Deus, fundamentados no amor de Deus, à medida que nós tivermos um relacionamento com esse amor tão grandioso, tão poderoso, nós vamos ser cheios de Deus. E se nós estivermos cheios de Deus, nós vamos experimentar a plenitude do Espírito Santo. E eu quero nessa hora dizer algo muito importante para você, minha irmã, e você, meu irmão. Quanto mais cheio o nosso coração estiver do amor de Deus, mais cheios seremos do Espírito Santo. E quanto mais cheios do Espírito Santo formos, mais cheios do amor de Deus estaremos.
Então observa algo muito importante. É inseparável. O amor de Deus e a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo, são experiências inseparáveis em nossa vida. Se você conhecer alguém que diz que está cheio de Deus, mas vazio do Espírito Santo, tem alguma coisa estranha. E se você conhecer alguém que diz que está cheio do amor de Deus e vazio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo e vazio do amor de Deus, tem coisa errada, porque a palavra de Deus, a presença de Deus é completa. Que você e eu sejamos cheios do amor de Deus, que você e eu desfrutemos do amor de Deus, cheios do amor de Deus e cheios do Espírito Santo. Finalizando esse ponto, nós poderíamos dizer que o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que Deus te abençoe nesse ponto aqui. Que Deus te ajude a ser edificado, a estar fundamentado, a estar enraizado no amor de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tópico 3. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Subtópico 1, a dimensão das bênçãos divinas. Subtópico 2, o convite para a adoração. E subtópico 3, a glória devida a Deus. Vamos então ao subtópico 3. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas, ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, versículo 20 do capítulo 3 de Efésios. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar muito os nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente, aleluia, estão disponíveis e são impossíveis de se dimensionar. Então, Paulo está nos ensinando, e nós aprendemos aqui nesse tópico, que nós não temos a noção dos pedidos que fazemos a Deus. Se o pedido estiver em Deus, se o pedido estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele quer fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Deus é tremendamente abençoador. Então precisamos pedir. E o nosso pedido precisa estar de acordo com a vontade de Deus. O tópico 2 fala o convite à adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ser diferente. Nos versículos anteriores ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferido à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana.
além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor. O que nós aprendemos? Quem tem o chamado de Deus, quem exerce o dom de ministério na igreja, precisa exatamente cumprir e fazer cumprir o que está escrito na Sagrada Escritura. Vou repetir. Quem tem o dom de ministério na igreja precisa cumprir e fazer cumprir o que está escrito na Bíblia Sagrada. Por que, pastor Luiz César Mariano? Para que a igreja receba tudo aquilo que Deus tem determinado para ela, através das bênçãos espirituais guardadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E individualmente, fazer acontecer na vida do crente, através da instrumentalidade do Espírito Santo, que atua não somente no ambiente da igreja quando estamos em comunhão, mas atua também na vida individual de cada crente, para que ele possa fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Então, vamos entender aquilo que Deus quer para nós. Então, nós recebemos aqui um convite a adorar a Deus, aquele que é possuidor, aquele que é o detentor de todas as bênçãos para a igreja e para o crente individualmente. O subtópico 3 fala a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar: Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Então a glória de Deus, a glória não é da igreja, a glória não é do pastor, a glória não é do pregador, a glória não é do ensinador, a glória é de Deus. Lamentavelmente, as pessoas não estão deixando que Deus seja glorificado. Há pessoas, há crentes, que entendem que é por ele, e não é por ele, é para ele, é tudo dele, né? É para ele a nossa adoração e o nosso louvor. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Ou seja, o texto lá do Salmos 115, 1 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. João 13, 31 e 32 diz: tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado também, Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de o glorificar. Meus amados irmãos, eu gosto de um texto, alunos, professores de escola dominical. O texto que está em Romanos, no capítulo de número 11, o versículo 33, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe é
Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus amados irmãos, Paulo fala nesse texto sobre a intercessão pelos Efésios. E que nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia mundial, nós possamos intensificar a nossa oração. Que nós possamos nos despir das nossas vaidades e nos pôr de joelhos. Intensificar a nossa oração. Influenciar pessoas ao nosso redor, para que eles também busquem a Deus em oração, para que Deus possa fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Em ato contínuo a nossa adoração, a nossa oração, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus. E o ato da nossa adoração, Deus vai perceber e entender que tudo que fazemos é por Ele, é para Ele, é para a glória dEle, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Conclusão desta lição. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Pilar 1, o fortalecimento de poder. Pilar 2, a presença plena de Cristo. Pilar 3, o intenso exercício do amor de Deus. E por último, o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Que Deus possa nos abençoar. Nós estamos estudando nesse trimestre lições bíblicas, a igreja eleita, redimida pelo sangue e selada com o Espírito Santo da promessa. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Vamos orar. Pai querido e bondoso, nós estamos em Tua presença. Suplicamos o Teu favor. Suplicamos a Tua bondade. Suplicamos o Teu perdão, Pai. Imploramos que o Senhor venha abençoar a Tua igreja no Brasil e no mundo. Fortaleça crentes, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo. E que tudo que façamos possa glorificar o Teu nome e exaltar o Teu nome. Senhor, nesta hora de oração em que a igreja está impedida por leis humanas e também por conta desta pandemia, Pai, do Covid-19. Estão impedidos de estar em Tua casa. O medo que assola a humanidade. O medo que assola a sociedade, seja em qualquer lugar do mundo. Oh, Pai, nós te pedimos agora e te imploramos e te suplicamos. Guarda o Teu povo. Guarda o Teu povo. E que esta pandemia possa servir de sinal para os crentes em Cristo Jesus, de juízo para aqueles que não te servem como Salvador, mas que em tudo isso possamos tirar o aprendizado. Fortalece a Tua igreja, fortalece-nos, Senhor, também, em o nome de Jesus. E quando essa pandemia passar, nós saiamos mais fortalecidos, mais crentes, e que esta pandemia possa servir também, deixar, Pai, um lugar sadio, deixar, Pai, um lugar fértil, deixar um campo fértil, para que nós possamos pregar o Teu Evangelho. Enche-nos com o Teu Espírito. Nós suplicamos a Tua bênção
nós suplicamos o teu cuidado, no nome de Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.